Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero saudar todos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mais uma vez está o seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista, nesta madrugada de segunda-feira, deixando aqui para os meus irmãos oração profética. Mas antes, eu quero falar alguma coisa da parte do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês, meus irmãos, que estão inscritos no meu canal, no YouTube, nesse canal, nessa obra espinhosa, da porta estreita, da doutrina de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Nesta madrugada, eu vou aproveitar um pouco para falar um pouco do meu testemunho, na qual tem passado nos últimos dias. Tá, irmãos? Irmãos, eu nunca toquei em assunto da minha vida espiritual e material diante de Cristo Jesus e diante dos meus irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus me convida para que eu fale para os meus irmãos. Irmãos, eu tenho muitos anos já que sirvo a Jesus. Eu tenho há cerca de 30 anos que eu já conheci Jesus. Mais ou menos isso, 30 anos que eu conheci Jesus. Mas que a minha verdadeira convenção vem acontecendo ao passar do tempo, né? No verdadeiro encontro real com Jesus, vem acontecendo no passar do tempo. Porque, irmão, tem pessoas que aceitam Jesus num dia, numa semana, num mês, já recebe consagração de pastor, de diácono, de levítica, de diaconista, diáconos, apóstolos, tem muitas coisas aí, na qual, irmãos, eu falo para todos os irmãos que não existe o ministério de presbítera, diaconista, essas coisas assim, pastora, não existe, tá? Tudo bem. Mas eu analiso tudo que eu falo e depois eu volto a falar com os irmãos e com as irmãs. Irmã, a mulher pode ser, sim, uma apacentadora de ovelha da casa do Senhor. Quando ela é casada com seu esposo, os 2 anos em comunhão, ela pode ajudar o esposo dela, mas ela não pode receber um cargo, uma consagração de pastora. Tá? Só isso. Tá? Só isso. E nem de apóstola, nem de bispa. A Bíblia não mostra isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, na porta da graça. E veja, irmãos, para chegar aqui onde eu estou hoje, onde Jesus me botou, eu tenho passado por muitas críticas, são muitas perseguições. Eu fui consagrado a obreiro, 1997 eu fui consagrado a obreiro. E passado o tempo, mais ou menos, eu não sei quantos anos faz que ela foi consagrada a evangelista. Eu não sei, irmão, estou usando não, né? É tanto que estão revendo lá onde eu fui consagrado, para que eu receba tudo nas minhas mãos, porque devido a essa pandemia, tá? Eu estou mudando de ministério, tá? Não é por divisão, irmão, Deus sabe. Eu congregava na Deus de Amor, tá? Mas como eu tive um divórcio, Deus de Amor não aceita. Eles não aceitam, tá? É porque é a única. É a única. E tem mais algumas também que pegaram a mesma doutrina. Irmãos, tem doutrina, irmãos, que é a doutrina de opressor. Por quê, irmão Francisco? Está no livro de Isaías. E doutrina de opressor. Por quê, irmão Francisco? Porque assim, irmãos,
Veja bem. Como é que um homem ou uma mulher, que eles me perguntaram ontem, eu creio que a moça queria saber disso, a Jaqueline, não sei de quê. Como é que um homem e uma mulher casa para viver traindo um ou outro, viver uma vida infeliz, né? E não tem, chega a um certo conhecimento que não quer se perdoar mais o outro, né? Eu tive um casamento que isso aconteceu comigo, né? Eu não sou um homem de mentira, irmãos. Eu não gosto de mentira. Eu era um homem novo, bem novo ainda. Eu era muito sem vergonha. Muito sem vergonha, né? Eu era cru e achava que ali Deus estava comigo, porque eu era cru. Eu olhava para as mulheres, eu era muito, né, cobiçado e eu dava lugar, né, na minha juventude. Mas não foi diferente, que eu tive uma esposa que foi assim, depois que amadureceu, tá? Pessoa muito boa, era muito trabalhadeira, né? Mas depois que fez a tal de uma ligação, acabou a sua vida espiritual. Era uma mulher cheia do poder de Deus, cheia da graça. Essa mulher que me tirou, irmãos, eu gosto da verdade. Essa mulher que me tirou do mundo, né? Botando eu na igreja de Deus e Amor. E verdadeiramente eu tive um encontro com Deus. 4 anos depois, já deixando tudo para trás, Deus falou comigo. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou Deus que falo contigo, tal, e falou tudo comigo. Mas aconteceu, irmão. Eu fui traído uma vez, perdoei. E aconteceu mais outras que eu descobri, mais outras e mais outras. E eu descobri tudo. E entreguei tudo na mão do Senhor. Nunca contei nem para minhas irmãs, nem para meus irmãos. Tá? Nunca contei. Nunca contei. Chegou o ponto de um homem ligar para mim e me chamar de meu amor no meu celular. Tá? E eu suportei isso tudo. Tá? Mas eu não condeno a minha ex-esposa, não. Deixei ela para lá, porque ela é a mãe de meus filhos, das minhas filhas que são casadas, dos meus filhos. Eu tenho respeito. Que ela vai viver a vida dela, que Deus abençoe ela onde ela estiver. Porque a salvação pertence a Deus. Mas muita gente pergunta, por que você se divorciou? Vocês queriam estar no meu lugar? Vocês não queriam, tá? Portanto, irmãos, eu estou falando a realidade de Deus aqui para vocês, né? Eu acho que ela não vigiou e deixou o inimigo levar ela para cantos errados. Desejou outras pessoas e hoje vive com outra pessoa e me traiu com muitos. Como eu tenho até prova gravada aqui de muitos irmãos que mandaram para mim, irmãs, tá? Irmãos, irmãs, tá? Mas, assim, irmãos, eu não quero mais, eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu tive uma vida muito sofrida e esperei no Senhor. Eu disse, Senhor, agora eu estou condenado a viver sozinho, né? E o Senhor trabalhou na minha vida e me deu uma esposa maravilhosa que hoje eu tenho do meu lado, tá? Amo meus filhos, minhas filhas, mas eu não sou visto assim. Meus filhos não entenderam porque não sabia a situação e não entendem até hoje. Alguns entendem, outros não entendem, né? Porque não sabia a minha situação, o que eu passei. Ele não sabia. Na realidade, isso foi instruído diferente, tá? Enquanto eu estava instruindo para o bem, olha, irmãos, eu tive uma vida sofrida. Eu trabalhei dentro de esgoto, tirando areia para vender por carroçada. Eu tenho testemunho verídico. Posso gravar e botar para vocês as pessoas falando. Eu, do meu tempo de mais novo. Trabalhei dentro de esgoto. Cansei de passar as noites nas matas, caçando, tentando pegar um tatu, 2, um peba, que lá no Nordeste chama peba, para chegar, limpar um e vender um, e comprar farinha e 1 quilo de arroz se desse. E o leite dos meus filhos para não faltar, para alimentar minha família. Eu tive uma vida sofrida, irmãos. Mas perseverei no Senhor Jesus. Sofri bastante. Eu sofri bastante. Eu não vou dizer que ela não sofreu do meu lado, porque até aí ela estava muito bem com Jesus. Mas depois, ela deu lugar ao inimigo. E nosso casamento
se acabou. Eu creio que da parte dela acabou-se o amor e foi destruído o nosso casamento. Quando a mulher se deita com outro homem, ela não respeita mais seu marido. Tá? Aí eu pergunto para vocês, vocês me condenam por isso? Porque eu casei com outra pessoa? Porque ela pediu divórcio? Ela disse que queria divorciar? Eu divorciei. Tá? Irmãos, eu não condeno um divórcio, eu condeno divórcios dos divórcios. Tá? Agora seria um homem novo, eu sou novo ainda, ela é uma mulher nova, ela ia ficar sozinha, eu ia ficar sozinho, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. O adúltero, ele continua sendo adúltero, e a adúltera continua sendo adúltera, mas isso é para quem adulterou. Eu não adulterei, eu fiquei no meu canto, eu esperei no Senhor, eu não fui ter uma mulher e outra mulher não, me prostituindo não, eu esperei no Senhor, e o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, na qual já tem até uma filhinha com ela, né? E tem os filhinhos dela que eu cuido, que ela é viúva. Eu sou casado com ela. Tá? Irmãos, por isso que eu digo, não me critique. Não me critique. Eu estou aqui, irmãos, botando tudo a limpo, nesta madrugada de segunda-feira, para que vocês vejam que eu não ando com mentira. Eu não ando com mentira. Quando você vê algum comentário de baixaria, vocês conhecem o irmão Francisco Evangelista, desde agora. Eu fui muito sofrido. Eu saí do cabo da enxada, da roça, né? Eu nunca tive um poder aquisitivo bom. Andei mais ou menos. E tive chance de ficar um homem milionário. Mas eu quis Jesus. Eu quis Jesus. E quero Jesus. Até o resto da minha vida. Porque daqui para frente, viver para mim, os dias vividos aqui, é saldo de vitória que Deus está me dando. Aleluia. Porque eu já sofri muito. Eu já sofri muito. Eu fiz muito pelas pessoas. E nunca fui visto. Eu não quero ser visto, eu quero que você seja Jesus na minha vida. E continuo fazendo ainda. Mas os quais, ao que eu ajudei, todos me rejeitaram. Todos me humilharam. Todos comeram a comida, o bocado molhado, e cuspiram em minha cara. Mas eu entreguei nas mãos do Senhor Jesus. Tá? Eu não vou citar nome de A, de B e nem de C, porque todos que vão ouvir isso aqui sabem que eu estou falando a verdade, na qual que senti ferido. Mas eu entreguei todos na mão do meu Senhor, pelas maldades e as malícias que fizeram comigo. Aleluia. Hoje eu sou um homem aposentado, pela graça do Senhor, pelo um curso que eu fiz no Centro de Treinamento da Polícia Federal. Tá? As minhas condições eram tão poucas na época, que eu não tinha condições de fazer. Eu tive um cunhado meu que pagou para mim o curso, né? Que era um curso objetivo, e eu passei pelos meus objetivos, as minhas funções objetivas. Eu creio que era boa, porque eu vim passar no meio de 160 homens, e naquele meio daqueles 160 ficou 60 homens. Eu fiquei e saí de lá, já direto para ir trabalhar, com o governador do estado do Ceará, Lúcio Alcântara, trabalhando em sua segurança, né? Não a segurança que ele tinha, tá? Precisava de fazer a segurança. E não foi diferente aqui no Sul, que aqui eu vim me aposentar. Quando eu tive que passar por médicos, e de tanto eu trabalhar 24 horas, 48 horas, deu um cansaço mental. Cansaço mental. Não é loucura, irmão. É um cansaço mental. Mas é ruim. Precisa de ser controlado com remédios. Tá? E pressão alta, impertinente. Pressão alta que deixa o homem impertinente. Né? E da hoje eu tomo remédio para pressão. Tá? E eu tenho passado uma turbulência muito grande, qual eu nunca contei para meus irmãos. Muita perseguição. Principalmente desde a hora que Deus me levanta nesse canal no YouTube. Eu fui muito perseguido e sou perseguido, mas eu não tenho medo. Porque comigo está o Senhor. Por que você fala isso, irmão? Porque eu tenho certeza, porque Deus fala comigo. Deus falou comigo. Está falando. Eu não tinha tanta certeza como eu tenho agora. Eu afirmo para vocês todos os dias. Tá? Meus irmãos,
Minhas irmãs, vocês acalmem a alma de vocês. Tranquilize. Porque o Senhor Jesus falou comigo nessa madrugada de hoje, meu servo, eu vou dar um basta no que está acontecendo sobre a humanidade. Eu vou dar um basta, mas é na minha hora. Eu vou dar um basta, meu servo. É na minha hora. Porque o que eu estou fazendo, meu servo, é uma limpeza. E também para que todos vejam que eu sou o Senhor, Deus. Aleluia. Veja, meu servo, eu toquei muitas pessoas e feri de morte. O inimigo tocou ordenado por mim. Uns foi eu que toquei para o descanso eterno, para o lugar de gozo, porque não estavam preparados para ver tanta destruição, são fracos. E eu preparei e tirei. E outros eu permiti pela sua rebeldia e a dureza dos seus corações que a morte a levasse. Tá, irmãos? Então, irmãos, fica para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Saber de uma coisa. O irmão Francisco não está aqui como cego em tiroteio. E a igreja Deus e Amor. No início que eu entrei na igreja Deus e Amor, é uma excelente igreja. É uma excelente igreja. Tem muitos servos de Deus. Muitas servas de Deus. Que pensa como eu penso também. Então lá. Pensa como eu penso. O que será de um homem que está lá na igreja Deus e Amor? Novo ainda, vivendo novo. Uma senhora nova também. Que teve um casamento arruinado, apanhando, levando mão na cara. Ou traída. Aleluia. E está lá. Como é que está essa vida diante de Deus? Será que essa vida não está em pecado? Será que essa mulher não tem os seus desejos como mulher? Será que esse homem não tem? E se a Bíblia diz que o desejo é a mesma coisa de praticar? Hein? E agora, Jesus vai voltar, esse povo vão ficar, porque não conhece a palavra. Aí vai para o livro de Isaías. Parece que é 8 ou é 18 de Isaías. Eu vou ver hoje, vou analisar direitinho. Isso é lei de opressor, irmãos. Vivia Deus oprimido. Tem o desejo de uma coisa. Jesus disse, se vocês me obedecerem, eu farei o desejo de seu coração. Se você é um homem, se você é uma mulher, tem vontade de ter um cônjuge do seu lado para viver feliz, você não tem o direito. Deus não tirou esse direito de ninguém. Jesus veio comprar a minha alma, a sua alma. Aleluia. Aleluia. O importante é que você não viva na prática do adultério, da prostituição. Tem um esposo do seu lado, tem uma esposa do seu lado. Mas se essa outra não deu, eu estou aqui casado, irmão. Se o meu casamento não der certo, o inimigo viesse fazer isso com a minha esposa atual que está vivendo comigo, eu não queria mais casamento. E não quero em nome de Jesus. Porque eu sou separado para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou dando o direito de você separar do seu marido. Eu não estou dando o direito de você separar da sua esposa. Eu estou dizendo a vocês, você que tem seu esposo, você que tem sua esposa, lute pelo seu casamento, para que vocês vivam felizes. Porque separação só traz destruição. Aleluia. Viva em paz com Cristo. Escute a voz de Deus. Obedeça o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar. Aleluia. Porque, irmãos, não adianta o homem dizer que divorciou e vive só, faz a obra do Senhor só, porque ele é mentiroso. Ele tem desejo pelas mulheres dos seus irmãos, elas têm desejo pelos esposos das suas amigas, irmãs. Por quê, irmão? Ainda que ela diga que não tem, sim, porque eu sei que tem. Aleluia. Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher fez para o homem. E Deus não deixou o selo. Maria casa com Pedro, Pedro casa com Maria. Deus não deixou esse selo. Jesus, quando foi interrogado, aleluia,
Senhor, Moisés deu carta de divórcio, o senhor não dá não? Eu não. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Moisés já tinha dado. E Jesus não desfazia o que estava feito por ele mesmo. Porque Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se Moisés deu e o próprio Deus permitiu, que o próprio Deus era Jesus. Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez eu digo. Ele não ia desfazer, ele disse, eu não sou homem para me arrepender do que eu faço. Tá? Quando Jesus deu isso a Moisés, que Moisés fez, se Moisés estava errado, o grande Deus tinha poder de destruir a vida de Moisés naquele exato momento. Aleluia. 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 Glória a Deus. Por quê? Que na igreja pentecostal Deus é amor com as demais que aceita isso. Diz, se a prostituta se prostituir, o prostituto, o adulto e a adulta, que ele chama assim, sem respeito com seus irmãos. Porque não explica a realidade. Chama um presbítero, um pastor, um diácono ou um obreiro e coloca tudo junto e prova. E se separa, mas não há mais casamento. Estão condenados. Quem são os culpados? Quem foi culpado de Jesus e a cruz? Foi Judas? Não foi Judas. Não foi Judas. Ali era escrito por Deus que era para ser assim. O culpado de Judas foi ele não ter se arrependido e ter pedido perdão a Jesus naquele momento que ele tinha sido perdoado. E também não tinha perdido a sua salvação. E Jesus continuava sendo rei dos reis, Senhor dos senhores, traído, mas perdoando. Que é assim que ele ensinou. Aleluia. E eu perdoei. Por muitas vezes me humilhei, chorei, fiquei tipo uma pessoa doente, perdendo as minhas forças. E o Senhor viu o meu sofrimento e me socorreu. Aleluia. Hoje estou aqui, irmãos. Estou aqui feliz com Jesus. Eu nunca falei do meu testemunho para vocês. Mas quem me conhece, tem muitos irmãos que me conhecem, que sabem o que eu passei para criar os meus filhos. Todo pai que gosta de seus filhos, castiga o filho a quem ama. Eu sou um pai que amo meus filhos. E sempre fui como um cão de guarda. E eu olhava todos os movimentos dos meus filhos. Como ainda olho. Todos os movimentos dos meus filhos. Aonde chegava com meus filhos criancinhas, estava brincando, eu estava com o olho. Como uma cadela. O que é uma cadela? Uma cachorra, um cã. Eu estava pastorando. Para que ninguém tocasse meus filhos. Porque eu sou um pai. E o pai castiga o filho quem ama, mas guarda. Filho obediente. São prósperos aqui na terra. Vive muito. E até a sua descendência é poderosa. É o que a Bíblia diz. Aleluia. Eu tenho lutado, irmãos, para viver feliz. Mas muitas perseguições têm me cercado. Aleluia. Nos comentários neste meu canal no YouTube, eu tenho sido muito esbravejado. Mas eu sei por que eu sou esbravejado. Porque o Senhor me escolheu para pregar junto com os irmãos a doutrina da porta estreita nas últimas horas. Irmãos, eu amo a todos com todo defeito que eles tiverem, mas não aceito o pecado. Vim, crescer e progredir na minha frente e eu não exortar o pecado. Eu exorto o pecado e amo o pecador. Aleluia. Queridos irmãos, a minha vida, aleluia, é difícil viver em constante oração. Tem dia que eu estou rouco, tem dia que a garganta está ardendo,
Teve dias que eu disse assim, agora eu não vou suportar mais. Porque eu acho que eu estou em estado alto com o coronavírus. Porque queria me faltar o fogo, a garganta ardendo, as costas doendo, as pernas doendo, os braços doendo. Aleluia. E eu começo a orar, tudo se some. Aleluia. E depois eu pergunto a Deus, o que foi isso, meu Deus? E disse, sou eu, meu servo. Sou eu, meu servo, que guardo o que é meu. Amém? Mas, irmãos, ame a seus irmãos. Pai, ame seus filhos. Aleluia. Mas ame conforme a ele também lhe amar e lhe respeitar. Aleluia. Se o pai castiga, o filho é quem ama. Aleluia. Tem que ter disciplina. E se alguém não quer dizer que é filho e não quer a disciplina de seu pai e nem da sua mãe, aleluia, eles não são dignos de ser chamado de filho. É o que a Bíblia diz. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que respeitar nossos filhos. Você, filho, por mais ruim que a sua mãe seja, por mais errada que ela seja, não abandone. Não abandone a sua mãe. Não abandone a sua mãe. Escute o que eu estou falando. Não despreze, porque ela sentiu dor para ter vocês. 9 meses com vocês na barriga. Filho e filhas, não abandone o seu pai, porque ele sofreu, tirando o suor do seu rosto, para lhe alimentar e você crescer, ajudado pelo grande Deus. Nós não somos pai de ninguém. Nossos filhos são herança de Deus. Aleluia. Irmãos, a vida ela é passageira. A vida é uma história escrita e articulada por Deus. Aleluia. Tudo que tiver de acontecer na sua vida e na minha vida, se está escrito por Deus, vai acontecer. Que seja cedo ou mais tarde, há de acontecer. Mas uma coisa eu digo, esse povo que chama por Deus, que estão brincando com Deus, vivendo de aparência, vão ter uma grande cobrança do Deus grande, do Deus todo-poderoso. Por isso, irmãos, esposas, você, irmã, você, meu irmão, que estão vivendo uma vida conjugal, estão ceando na casa do Senhor, por favor, pelo amor de Deus, cele o seu matrimônio. Se é assim que vocês querem viver até o resto da vida, cele o matrimônio, case e não toque na ceia do Senhor indignamente. Outro conselho eu dou. Vocês estão vendo a mortandade. Não insulte a Deus, fazendo aglomeração em porta de igreja, como se tivesse em porta de boteca, como está acontecendo. Ou estão insultando a Deus ainda. Deus vai retirar a ira dele. O Senhor falou comigo. Mas na hora dele, na hora certa, e o que é de Deus ficará protegido e guardado, desde que obedeça ao Senhor. Escute bem, irmãos. Analise. Eu não sei nem quanto é hoje do mês. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês. Guardas o que tem, para que o inimigo não tome a sua coroa. Vigie, meus irmãos. Isso é um conselho que o irmão Francisco vem dar. Em toda a minha vida, servindo a Deus, foi de tormento, de sofrimento. Aleluia. Muitas batalhas, muitas lutas. E não foi com o povo incrédulo. Não foi com macumbeiro, não foi com feiticeiro, não foi, aleluia, aleluia, com muitas coisas não foi, mas foi com o povo que diz que serve a Deus, que ganharam o nome de crente. Mas eu digo a vocês uma coisa, ser crente é muito fácil, difícil é servir a Deus. Não queira ser um crente
queira ser um servo e uma serva irrepreensível diante dos homens, aqui na terra, e do grande Deus que está no céu. Porque, irmãos, se vir a Deus é uma mudança total. Aonde você chega, a pessoa vê suas vestiduras são diferentes. O seu pegar é diferente. A sua voz tem graça, tem unção, tem alegria. Você ora e Deus responde. Ele responde porque você está obedecendo. Todo pai ama e gosta de verdade de um filho obediente. Mas amamos nossos filhos com todos os defeitos que ele tem. O amor de pai e de mãe nunca se acabará. Aleluia. Glória a Deus. Filho que não ama o seu pai e não respeita, termina igual o filho de Noé. Cã, o pai dele fez uma roça, uma lavoura de uvas. Deu muitas uvas após o dilúvio. E Noé foi lá ver a uveira dele, a uva, o parramal de uva, a oliveira. Quando chega lá, Noé comeu bastante uva, se alegrou tanto que se embriagou. Tirou as suas roupas, suas vestes, caiu, ficou desnudo. O seu filho Cã chegou, viu o pai dele nu. Em vez de ter pegado a sua túnica e ter cobrido ele, não. Foi chamar os seus outros irmãos para ver o pai dele nu. Escute o que aconteceu com ele. Os outros irmãos vieram, nem olharam, cobriram. Cã, Deus fala com Noé: amaldiçoa o teu filho para ele morrer, porque ele te viu nu, ele pecou para a morte. Aleluia! E Noé fez com Cã, amaldiçoou, e Cã foi morto pelas mãos do próprio Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Filhos e filhas, aleluia, ajude o seu pai, ajude a sua mãe, porque vocês vão ser pais, se Deus permitir. Vocês já são até mãe, vocês já são até pai. E irá de pagar um processo, porque o grande Deus vai se irar com vocês e passar a mostrar a vocês os direitos que é cabível a pai e mãe, e também a filho, que não respeita seus filhos e não respeita pai. Nós estamos vivendo uma era que filho não sabe mais quem é o pai e quem é a mãe. Tem que vir um mediante, mestrador que venha querer lhe educar. E quando esta pessoa chega, você também não quer obedecer, porque você pregou a prática da imundícia e não quer mais ouvir ninguém. E passa a ser agora casa e morada de Satanás, caixas de demônios, que não obedece a Deus. A sua descendência fica podre e vive pouco aqui na terra, porque Deus não guarda, porque Deus não vela daquilo que não guarda o que é de Deus. Os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Pai honrar, filho honrar, mãe e pai. O mais errado que ele esteja, filho esteja do lado de seu pai e de sua mãe. Aleluia. Não discrimine a sua mãe, filha. Filho, não discrimine a sua mãe. Filha, não discrimine o seu pai. Aleluia. Glória a Deus. Seu pai está errado, sua mãe está errada. Deixe que Deus faz a sua parte. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muitos irão perecer. Tem muitos pais julgando filha naquele dia, e filho julgando pai e mãe, porque destruíram o progresso da obra de Deus que tinha sobre a vida deles. Irmãos, glória a Deus, louvado seja Deus. A minha vida não foi fácil e não está sendo fácil ainda. Eu vivo lutando, combatendo os falsos profetas, porque me dói na alma quando escuto profetada, como já está acontecendo de novo com a Vitória Fernanda e Ezaquiel Silva, que quer passar na frente de Deus e destruir como tratou a igreja do Senhor, com fake news, com mentira e com falta de vergonhas, sem caráter. Tem uma grande multidão assim, berçários de falsos profetas, que ensina a iniquidade ao povo de Deus, que se diz ser de Deus, que quer ouvir este povo. Também não são de Deus,
Porque quem é de Deus não ouve porcaria. Os seus ouvidos são os ouvidos, os seus olhos também, os seus lábios também. Aleluia. Mas devemos ser verdadeiros. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ser sinceros. Dar a César o que é de César. César representa o diabo. Aleluia. E Deus é Deus. Aleluia. É como se fosse Esther e Amã. Amã chegou a um ponto de representar o diabo. E Esther representava a noiva do Cordeiro. Escute, irmãos. Represente a Deus aonde você estiver. Seja um atalaia. Seja uma bênção. Porque muitos vão cair. Muitos líderes grandes. Muitos falsos profetas vão morrer. Muitos já estão até mortos. Ambulante. Andam, falam, faz tudo. Só quem ouve eles e acredita neles é os filhos da desobediência. Porque também tem escolhido aqui. A Bíblia diz e fala acerca dos escolhidos de Satanás. E os escolhidos de Satanás não têm amor a pai, não têm amor a mãe, não respeita. Porque pai é pai e mãe é mãe. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, valorize a família. Em primeiro lugar, valorize a sua família. Creia em Deus, que Ele tudo pode fazer a vocês. Resistir o diabo, sujeitar a Deus, que Satanás fugirá de vós. Minha vida inteira, desde de criancinha, antes de conhecer Jesus, eu já olhava o sofrimento de meu pai e da minha mãe e dizia: Senhor, um dia, Senhor, me tira daqui, porque eu sofria muito também, trabalhando na roça. Muitas vezes comia uma vez no dia, quando tinha e quando não tinha. Aleluia! O meu pai passava a mão na nossa cabeça e dizia: um dia vem tempo de abundância. Chegou o tempo para mim ter com que alimentar minha família e ajudar até meus filhos. Mas, com tudo isso, glória a Deus, eu fico um pouco triste, porque quando eu tive para mim e para ajudar até meu pai, na época, Deus tirou-la. Eu creio que Deus tocou. Foi Deus que Ele é dono da vida e também tocou na minha mãe e tirou também. Mas vocês que estão vivendo uma vida conjugal e que têm certeza do que querem, não vive junto, não vive amasiado, case. Não acredite em doutrinas de opressor, lei de opressor. Essa lei que lhe oprime, você nem casa, nem tem um esposo e nem tem uma esposa. E vive na prática do adultério, da prostituição, da masturbação, do desejo carnal, que para Deus é a mesma coisa de ter feito já. É melhor que você case e saia dessa lei de opressor, oprimindo a sua alma sem certeza de vitória. E se a trombeta tocar, vocês vão ficar. Amém, irmão? O livro de Isaías e de Jeremias fala acerca disso tudo. Eu sei que fala acerca do casamento e do divórcio. No livro de Provérbios, São Lucas, Mateus, Deuteronômio, fala também no próprio que fala do dízimo, que é Malaquias, fala do casamento também. E depois fala do que é o casamento e o casamento. Estão entendendo? O casamento e o casamento. Fala de dois casamentos. E vocês vão ter que entender isso e respeitar. Porque Jesus, quando aquele povo interrogaram ele podia ter muito dito. Muito bem ele ter mandado escrever. Escreve logo aí, ó. Quem divorciar, né? Quem divorciar, não case mais nunca, porque se casar é amaldiçoado, vai para o inferno. Já é herdeiro do inferno. Jesus não disse isso. Jesus só respondeu para eles: Moisés deu, mas eu não. Porque foi Jesus que não. Jesus não tinha dado, foi o grande Deus. Não foi ele mesmo. Ele falou a verdade, porque Jesus é verdade. Não foi eu. Moisés deu, mas eu não dei. Tá?
Foi o grande Deus que tinha dado. E Jesus não veio desfazer nada que o Deus Jeová tinha feito. Ele veio resgatar o que se havia perdido, o que já estava perdido. Porém, isso aí não estava perdido e não está perdido. Tá? Ninguém. Agora, se a mulher ou o homem que é casado, deixa a sua mulher por outra mulher, deixando ela sofrendo, sem motivos, ele passa a ser um adúltero e vai para a prostituição. Ela também passa a ser uma adúltera e vai para a prostituição. Quando tem um esposo bom, que trai ele e vai atrás de outro. Ela é adúltera. E quem casar com adúltera é adúltero. E quem casar com adúltero é adúltera também. Essa é a palavra, esse é o conhecimento que eu tenho de Deus para com todos vocês, mostrando aqui dentro da palavra. Aleluia. Queira ou que não queira, Satanás não pode ter o povo de Deus como oprimir, para oprimir. Se ser salvo, tem que pagar. Dízimo não lhe salva. Oferta não lhe salva. Mas ajuda na obra de Deus. Isso é uma ajuda para a obra de Deus. Para que tenha evangelismo. E hoje nem precisa tanto. Aleluia. Nem precisa tanto. Porque já tem as plataformas do YouTube, tem Face, tem Instagram, tem muitas coisas. Tem muitos vias, sites, transporte aéreas, tem tudo para evangelizar, tá? O homem está se perdendo porque não analisa o que está acontecendo. Olha, tudo aqui na terra foi sofisticado, foi renovado, moderno, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Aprenda uma coisa, tudo se renova, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo e a sua palavra é renovada todos os dias. Para todos que chegam para ler uma palavra de Deus, entende ao contrário da coisa. E pegue o conteúdo da Bíblia em jejum natural pelas madrugadas, que você aprende o que é servir a Deus e fazer a diferença. Amém, irmãos? Isso é o que eu tenho a falar. Aleluia. Em outra vez, em outra oportunidade, eu falei mais. Por que estou aqui? Por que estou aqui? Vocês precisam saber também por que eu estou aqui. Talvez para vocês estranham. Por que esse irmão se levantou de um nada e está aí? Eu estou aqui porque não foi eu que me levantei. Foi Deus que me levantou. Porque o homem, quando Deus levanta, faz como ele fez com João Batista, levanta no deserto. E eu fui levantado no deserto. Dentro das plataformas do YouTube, talvez tem milhões de canais no YouTube. Bilhões ou milhões. Mas que pregue a verdade e combata as heresias. As doutrinas de opressor, tem poucos. Gosta da modernidade, da sensualidade, da imundícia, onde a palavra de Deus diz, seja santo em todas as vossas maneiras de viver, no corpo, no espírito e na alma. Somos pecadores. Aleluia. Mas abominamos o pecado. E tentando ganhar a nossa alma para Jesus todos os dias. E ensinando o bem para reter o bem também. Que Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor, um minutinho de oração em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa, Jesus, a minha vida. Cobre-me com o teu sangue, Senhor. Dá entendimento a cada um que ouvir esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor guarde. Que o Senhor livre. Que o Senhor, meu Deus, se compadeça de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Nos cobre com o teu sangue. Eu abençoe a todas as nações. Nesta manhã de segunda-feira. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos. Fique em paz. Entenda. Quando vocês verem nos meus vídeos, nos comentários,